ele gritou: Santa Ana, me ajuda, que eu me tornarei monge. Monge Vou deixar para fazer essa pergunta para vocês, ver se que vocês vão me dizer depois o que é monge. Aí, segundo o ensino católico, Santa Ana teria sido a mãe de Maria e a avó de Jesus. Nessa época, não existia ainda evangélico, só tinha católico. Então existia uma igreja ocidental, então todo cristão era católico e acreditava nos santos. E em 1508, Lutero recebeu um convite que era a realização de um sonho. Ele iria para Roma, tinha esperança de que na chamada Cidade Santa, lugar onde o Papa morava, fosse encontrada a verdadeira santidade cristã. E foi uma decepção, né? Porque Roma era uma das cidades mais corruptas que tinha. E os padres praticavam todo tipo de pecado e não se importava com nada. Podia fazer tudo errado, como vocês vêm vendo da igreja primitiva, da reforma. Na Idade Média, todos os padres, papas, eles eram corrompidos, né? Eles pecavam, eles bebiam, eles faziam tudo quanto era errado, né? Do desagrado de Deus. E essa reforma vai começar a partir de agora com Lutero e Calvino. Então ele procurava essa santidade, como ele tinha prometido, a Santa Mônica, né? Como ele era católico, acreditava no santo, e ele foi cumprir a promessa dele. Então, nessa época, Lutero era professor na Universidade de Wittenberg e ensinava os livros de Gênesis e Salmos. Mas Lutero tinha muitos problemas com a forma de que esses livros mostravam Deus. Então, ele se angustiava muito, né? Porque ele queria uma coisa assim ele desejava algo dentro dele, ele sentia falta de alguma coisa, e a gente, quando não tem Cristo verdadeiramente, a gente sente assim um vazio, a gente sente que está sempre faltando alguma coisa dentro de nós. Então, uma nova consciência, a sua angústia crescia cada dia mais, até que por volta do ano 1514, Lutero entendeu o texto romano que nós acabamos de ler, que está escrito lá em Romanos, primeiro e o versículo 17. Que mais o justo viverá da fé, né? Então, o que quer dizer? Que o homem é aceito por Deus pela a fé. Não é pelos méritos dele, pela obra que ele faz, mas sim pela fé. Ao ter esse entendimento, ele afirma que sentiu as portas do paraíso se abrindo. No momento em que ele leu esse texto, ele renasceu. Algo surtiu, veio aquele prazer, aquela alegria que nós sentimos, que não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Transbordou aquela certeza, aquela alegria, preencheu o seu ser da fé em Deus, que ele entendeu, que por isso que ele falou que tinha se aberto um paraíso dentro dele, de tanto prazer que ele sentiu na sua alma, no seu espírito, aquele gozo. Então, começou a ensinar que o homem não é mercador da salvação e que não há nada que ele possa fazer para alcançá-la, mas que Deus o oferece de graça para a humanidade. Romanos, capítulo 3, do 22 ao 24, que diz: Essa é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos santos, todos que crendo. E o 23, porque todos pecados destituídos estão da glória de Deus,
sendo justificado pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, foi isso aí que ele entendeu. Mas como conciliar essa descoberta maravilhosa com o ensino oficial da igreja, que afirmava que por intermédio das suas boas obras e da compra da indulgência, um perdão papal era possível salvar-se. E no dia 31 de outubro de 1517, Lutero colocou na porta da igreja de Wittenberg suas 95 teses, em que condenava a situação da igreja e o comércio da fé realizava com a venda de indulgência. Aqui uma paradinha aqui. Essa venda de indulgência, os papas, eles enganavam muito o povo. Eles diziam que a pessoa passava pelo purgatório, ia queimar e depois ele ia direto para o céu. Mas para isso eles teriam que pagar. Que foi assim que eles conseguiram criar aquela igreja tão rica que é a Basílica de São Pedro, né? Foi através justamente dessas coisas que eles vendiam, aqueles penduricalhos de crucifixo, de muitas coisas que eles vendiam, né? Daqueles irmãos que foram mortos, queimados, vivos e torturados até a morte, né? Aí eles começaram a vender essa indulgência. Por isso que a Bíblia era escrita em latim. E ninguém tinha acesso à Bíblia, e até porque era em latim, e era proibido para a humanidade. Por que era proibido para a humanidade uma coisa tão linda, tão maravilhosa, tão preciosa que era a palavra de Deus? Justamente por isso. Porque ninguém podia saber da verdade. Teria que ficar sempre sendo enganado pelos papas para eles tirarem proveito, enricar, tirar o dinheiro do povo. Então era isso que eles faziam. E quando chegava um padre como os anteriores, né, que morreram, é porque quando eles iam falar a verdade, então eles eram perseguidos e mortos, porque eles não podiam delatar aqueles padres que eles estavam pregando errado. Então Deus levantou Martinho Lutero para mostrar a verdade. E foi aí que houve essa divisão, catolicismo e protestantismo. Então, esse acontecimento deu início à Reforma Protestante, um movimento em que dividiu a igreja em católica e protestante. Até os dias de hoje, 31 de outubro, é considerado o dia da Reforma Protestante, sendo uma excelente oportunidade para comemorar, em vez do Halloween, né, que comemora dia 31 de outubro. Então, outra data tão especial, Lutero reformou radicalmente várias práticas cristãs. Agora, todos podiam ler a Bíblia e participar do culto por intermédio do canto, pois era um admirador da música. E ele escreveu alguns hinos, inclusive um que eu gosto muito. E o seu mais conhecido se chama Castelo Forte. Foi Martinho Lutero que escreveu esse hino de Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Olha que coisa linda. Um bocado de homem cantando esse hino, é muito maravilhoso. Da harpa cristã. Então, Castelo Forte foi Martinho Lutero que escreveu, cantou esse hino e está escrito até hoje, quantos anos, né? Então, Lutero também ensinou que Cristo é o único que pode unir Deus e o homem. 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e Jesus Cristo. E João 14:6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, seus ensinamentos trouxeram sentimento de liberdade entre os povos, que o livrou das superstições dos impostos
cobrado pelo Papa da imoralidade praticada pelos padres. E o povo de Deus agora tinha liberdade para adorar com alegria. Lutero morreu no ano de 1546, mas seus ensinamentos continuam a influenciar homens e mulheres até os dias de hoje.